Fala, nação tricolor ligada aqui no canal SMB, sou Douglas Santana e bora para mais um plantão tricolor com as principais informações do meu e do seu Esporte Clube Bahia, tá bom? Largando aqui logo um papo reto para você, ó, vamos falar agora sobre dois jogadores que ainda não estão com futuro definido, né? Ainda estão com futuro incerto no Esporte Clube Bahia. Trata-se do Matheus Bahia e também do Miqueias, né? Lateral esquerdo, que ainda tem contrato com o Esquadrão de Aço até o fim dessa temporada. O Miqueias também tem contrato válido até dezembro deste ano, mas ainda não tiveram seu futuro definido, né? E aí a nossa querida Bia Jesus, do Bahia Notícias, trouxe uma matéria aqui de apuração sobre a situação até então destes dois atletas. O Miqueias, que vem sendo emprestado, né, constantemente a clubes da Série B, e o Matheus Bahia, que até então estava jogando na equipe do Ceará, porém o Vozão caiu para a Série B e ainda não tem um futuro definido ao defensor do Esquadrão de Aço. Inclusive, ele ontem estava na Fute Nova, né? Acompanhou todo o triunfo do Bahia por 5-1 em cima da equipe do Barcelona de Ilhéus, mas ainda não tem um futuro definido. Ainda fora do planejamento do Bahia para essa temporada, os jogadores Matheus Bahia e Miqueias já se reapresentaram no CT Evaristo Macedo. A dupla passou por exames de pré-temporada e vem realizando atividades normalmente nas instalações do clube, conforme a apuração do Bahia Notícias. Segundo informações obtidas pelo BN, o cenário dos atletas segue inalterado. Ambos continuam fora dos planos do tricolor para o futuro esportivo do clube. Formados nas divisões de base do Bahia, Matheus Bahia e Miqueias atuaram por empréstimo nas últimas temporadas e retornaram após o encerramento dos vínculos temporários. Os dois jogadores estão em seu último ano de contrato com o esquadrão. Diante disso, a diretoria mantém a estratégia de buscar propostas que sejam vantajosas financeiramente para o clube e, ao mesmo tempo, representem boas oportunidades esportivas para os atletas. A ideia do Bahia é negociar a dupla definitivo, encerrando o vínculo contratual ainda nesta temporada. Algo, inclusive, que já aconteceu, né, com o goleiro Deni Júnior, né, já aconteceu isso com o Deni Júnior e também com outros atletas que estavam emprestados pelo Bahia, mas que, né, não estavam mais, né, nos planos do clube, não estavam figurando no time titular, nem mesmo entre os reservas, estavam sendo emprestados constantemente. Então, algo parecido com o que aconteceu com o Deni Júnior, né, que foi definitivo para a equipe da Ferroviária de São Paulo, deve acontecer também com o Miqueias e com o Matheus Bahia. Só ainda não se sabe qual clube, né, eles dois devem integrar a partir da temporada, até porque ainda não surgiu nenhuma proposta. Houve pelo menos um interesse do Coritiba no Matheus Bahia, mas não passou até então de interesse, não houve uma proposta oficial, né, algo que colegas, né, da imprensa lá do Paraná já haviam divulgado ainda essa semana, coisa que também fui fazer uma apuração e a gente conseguiu também trazer essa confirmação com relação a isso. Houve realmente o interesse do Coritiba no Matheus Bahia, mas ainda não evoluiu para uma proposta oficial ao Esquadrão de Aço. Vamos, claro, continuar acompanhando a cena dos próximos capítulos envolvendo os dois jogadores. E qualquer novidade, né, a gente pode trazer aqui no seu plantão tricolor. Já passando aqui para outro destaque com relação ao mercado da bola, o Rodrigo Becão, zagueiro formado na base do Bahia, formado nas divisões de base do Bahia, que até então estava representando a equipe do Fenerbahçe, né, que é o time onde joga atualmente o Anderson Talisca, trocou de clube. Agora ele está no Kazım Passamizada. Kazım Passamizada. Isso, Kazım Passamizada, que é outro clube lá da Turquia. Aqui, ó, eles trouxeram até o comunicado aqui definitivo. A nossa nova transferência de Rodrigo Becão assinou o contrato que o vincula, né, nosso Cacimpa San em cerimônia de assinatura com o CEO do clube, né? E aí esteve presente também nas instalações esportivas do novo clube. Com essa nova transferência, das boas-vindas ao Becão, desejando boa sorte ao zagueiro aí, que foi formado na divisão de base do clube, né? Tinha muito torcedor querendo ver o Becão de volta no Bahia, mas parece que não vai ser dessa vez, vai demorar um pouquinho mais, já que o Becão assinou com outro clube turco, né? Vai seguir ainda lá no futebol turco por mais algum tempinho. Outro destaque também é com relação ao Veiga, né? O meia Rafael Veiga, que por hora, né, tinha sido ventilado, né? Já teve seu nome já associado ao Bahia nesse mercado da bola, né, citando até o desejo do Rogério Ceni em ter o Rafael Veiga no clube, mas parece que não passou somente de uma sondagem, não passou somente de um rumor, né, até porque o Veiga negocia, né, sua ida para o América do México. Isso aqui quem traz não sou eu, é César Luiz Merlo, através de seu blog, né, lá no All Sport, também aqui
através do Instagram. Vamos conferir aqui o nosso querido Merlo falando um pouco mais sobre este assunto. El América de México está interesado en fichar a Rafael Veiga, mediocampista ofensivo de Palmeiras. Es un pedido de su entrenador, el brasileño Andrés Jardine. Viene siguiéndolo, obviamente lo conoce por ser un seguidor del fútbol brasileño y además entiende Jardine que la llegada de Veiga le daría un salto de calidad al mediocampo del América después de que el equipo no haya arrancado de la mejor manera. El América sostiene que no es una negociación sencilla porque tiene un valor elevado de mercado el futbolista y además porque percibe un salario importante el Palmeiras. No obstante, está intentando la directiva cumplirle el pedido a Andrés Jardine. La negociación está recién en una fase inicial. Habrá que ver si con el transcurso de los días toma fuerza y se termina concretando la salida de Veiga desde el Palmeiras al América de México. Tá aí a informação trazida por César Luiz Merlo, né, com relação ao interesse do América do México no Rafael Veiga, né? Diferente do que falaram, né, quando associaram o Veiga ao Bahia, né? O técnico do América do México, né, que é o André Jardine, inclusive André Jardine que foi campeão olímpico, né, com a seleção brasileira em Tóquio 2020, na verdade 2021, mas as Olimpíadas ainda eram de 2020, com a seleção brasileira conquistou o ouro. O bicampeonato olímpico pediu, né, o Veiga lá na equipe mexicana e parece que eles estão imbuídos, né, nesse objetivo de levar o Veiga para o futebol mexicano. É um grande jogador, né, grande experiência, tem um grande currículo pelo Palmeiras. Acho que poderia cair como uma luva, né, no meio de campo do Bahia, mas é claro que valores ainda estão um pouco longe, né, daquilo que o Bahia, né, pode trabalhar, daquilo que o Grupo City possa entender, né, como construção de grupo, né, por parte do Bahia, enfim, né, talvez o América do México, né, tenha um pouco mais de condições financeiras, apesar de que eles também entendem, né, que não tem condições ainda financeiras para poder tentar levar o Veiga, mas estão incluídos nesse processo. Vamos acompanhar também a cena dos próximos capítulos envolvendo Rafael Veiga e América do México aí no mercado da bola. Eu só tô aqui comentando esse assunto porque ele foi realmente vinculado, né? Já foi ventilado o nome dele associado ao Sport Clube Bahia. Às vezes o torcedor também fica naquela curiosidade, né? Ficar naquela ansiedade de poder saber o que é que aconteceu, se evoluiu ou não. Tá aí uma atualização envolvendo Rafael Veiga no mercado da bola. Passando para outro assunto aqui, e não deixa de ser até um tanto quanto curioso, a galera do GE trouxe essa matéria aqui do futebol internacional, que é o seguinte: jogadores do Manchester City reembolsam torcedores presentes em derrota na Champions. Para quem acompanha o futebol internacional, a gente viu, né, que o time treinado por Pep Guardiola tomou 3-1 do Bodo, né, clube norueguês, que nunca havia vencido na Champions, venceu justamente o Manchester City, que é o nosso primo, né, primo próximo aí dentro do Grupo City. Os jogadores do Manchester vão reembolsar os 374 torcedores visitantes que estiveram presentes na derrota Glimt em Bodo, na Noruega, na última terça-feira. O valor do reembolso será de 9,3 mil libras, aproximadamente R$67.500. R$67.500. A decisão foi comunicada em nota assinada pelos capitães do clube inglês, Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri e Haaland. Eles fizeram toda uma nota, né, explicando o motivo, né, que aqui, ó, destacando o sacrifício feito pelos torcedores, né, aqui, ó, sabemos o sacrifício que os nossos torcedores fizeram ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores torcedores do mundo. Reconhecemos também que foi uma longa viagem para os torcedores que nos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos para os torcedores que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer. Já pensou se isso vira moda, meus queridos? Já pensou se isso vira moda? Já pensou se os capitães do Bahia resolvessem reembolsar cada torcedor que foi viajar no ano passado e não viu o Bahia vencer e viu o Bahia vencer apenas 3 jogos fora de casa? Já pensou? Imagina se isso vira moda, né? Então fica aí essa resenha, esse debate aqui na nossa reta final de Plantão Tricolor. Quero saber o que vocês gostaram dessa ação aí dos jogadores do Manchester City em reembolsar os torcedores que foram viajar para poder ver a derrota, né, querendo ou não, surpreendente, né, do Manchester City para a equipe pequena lá da Noruega durante o jogo da Champions. Eu quero saber se vocês gostaram da ação deles, se vocês gostariam de ver isso no Bahia, né? Vai que vira moda, né? Enfim, fica aí a discussão e debate nos comentários aqui do YouTube. Outra questão aqui
para poder encerrar o nosso plantão tricolor. Esse corte aqui, esse trecho, né, da zona mista que eu trouxe aqui nas minhas redes sociais, destacando uma fala do meia Everton Ribeiro. A pergunta foi do nosso querido Lincoln Oriage, lá da Itatiaia Sport, né? E ele fez essa pergunta com relação aos estrangeiros, né, que estão cada vez mais presentes no elenco do Bahia. E aí o Everton Ribeiro falou, né, como é que tem tentado, né, recepcionar da melhor maneira estes estrangeiros que, além de reforçar também, eleva a qualidade do elenco tricolor. E meio que ele fala de uma forma de resenha no começo, né? Acho que foi muito boa a resposta do nosso querido capitão Everton Ribeiro. Ano após ano, o elenco do Bahia vem aumentando o número de estrangeiros, né, no seu elenco. Esse ano foram 2 contratações de 2 estrangeiros. Eu quero saber de você, como um dos líderes desse elenco, como é que vocês fazem para recepcionar esses atletas, para deixar o ambiente também mais familiar para eles que estão longe dos seus países? A gente tenta hablar com eles, a gente brinca bastante, cada um no seu estilo, né? Alguns mais fechados, outros que vêm já mais adaptados ao Brasil, mas a gente tenta enturmá-los o mais rápido possível para que eles possam se sentir em casa e fazer o seu melhor dentro de campo, que é o que a gente precisa, né? A gente sabe da qualidade dos jogadores que chegam aqui, que eles possam se soltar o mais rápido possível, entender o que é o Bahia e nos ajudar durante o ano, que vai ser muito importante. Obrigado. Tá aí a fala de Everton Ribeiro com relação aos estrangeiros, lembrando que os 2 únicos reforços, né, do Bahia até o momento são 2 estrangeiros. O Kiko Oliveira, que já estreou contra o Barcelona, inclusive ele entra no lugar do Everton Ribeiro, e tem também o lateral direito Roman Gomes, né? Então, querendo ou não, né, um capitão, né, referência do time, tem que fazer realmente as honras da casa para que estes jogadores estrangeiros, né, que estão longe de sua família, longe de suas casas, longe de suas terras natais, possam se sentir confortáveis no Bahia e, é claro, entregar muito dentro de campo para que o torcedor comemore cada vez mais a evolução do esquadrão. É isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você, aquele abraço e larga o likezinho maroto para fortalecer nosso trabalho. Tamo junto.